Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma mentoria 959, mentoria que a nossa ideia é realmente realizada de segunda a sexta-feira, onde a gente abre realmente aqui o nosso Instagram para poder tirar dúvidas, não só de alunos, como também pessoas que não são nossos alunos ou que participou de algum evento nosso, de algum curso nosso, que tem dúvidas em relação a essa metodologia de análise de perfil comportamental, uma metodologia que a gente já vem desde julho do ano passado, realizando eventos gratuitos nas redes sociais, né? E depois a gente sempre abre algumas inscrições para novas pessoas e a gente consegue ali dar um conteúdo que seja interessante para todo mundo. E a gente sempre recebe também muitos alunos querendo fazer um trabalho mais individualizado, um trabalho mais de uma mentoria mais personalizada sobre o seu trabalho, sobre o que ele faz, dúvidas que ele tem. E devido à nossa correria, é impossível a gente conseguir atender todo mundo, não dá. E daí eu pensei, caramba, de que forma eu poderia ajudar, né, alunos e não alunos, a de repente numa mentoria rápida de 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, poder de repente auxiliar eles no dia a dia, nas dificuldades, de acordo com a nossa experiência. E se tiver também alguma coisa que de repente eu não saiba responder, eu vou pesquisar e prometo trazer em seguida, até porque a gente também está aprendendo aqui, a gente também não é o dono da verdade, e é algo que a gente tem uma troca de experiência, né? A gente aprende muito nesses momentos também com as pessoas. Então, mas Rufino, seja bem-vindo aí, tá? Obrigado por ter aceitado logo de cara aí, tá aqui junto com a gente. Mas se apresenta aí para o pessoal. Diz aí o teu nome, onde você mora, o que você faz e em que eu posso te ajudar hoje. Qual é a tua dúvida? Cara, primeiro prazer, agradecer a oportunidade de estar aí participando dessa mentoria. Você, eu lhe conheci no seu workshop, né? Gratuito. E eu também trabalho com agora em março, né? Agora em março, no caso, né? Foi, nesse último agora. Show. E aí eu também trabalho com desenvolvimento humano, né? Há 11 anos, até o ano passado, metade do ano passado para trás, eu trabalhava num nicho muito fechado, que era o pessoal da dependência química e os familiares dos dependentes químicos. Do ano passado para cá, eu resolvi abrir para o público geral, né? Começar a trabalhar com o desenvolvimento humano de forma geral, mais abrangente, né? Trabalhar com gente mesmo. Tu és de onde? Tu és de qual região do Brasil? Olinda, pernambucano, também sou pernambucano. E eu ontem, eu esqueci o nome me desculpa, a menina que começou primeiro contigo. Josedi. Josedi, ela começou trazendo algumas questões que eu acabei anotando aqui, um monte de coisa. Na verdade, foram 10 questões aqui para a gente discutir hoje e talvez aí vai ser uma coisa que vai ser legal para todo mundo, que eu acredito que deve ser basicamente... Eu comecei a trabalhar com DISC já há 6 meses. Que legal! Fizesse por qual escola? Eu pesquisei em livros, pesquisei em alguns sites especializados, baixei um software pelo Excel. Ele é bem efetivo. Depois, até se tu quiser, eu mando para tu dar uma olhada nele também. No caso, tu responde pelo Excel e ele gera o resultado das características mais altas, não é isso? Altas e baixas. Conheço. Altas e baixas. Ele é bem legal, bem completo. Show. E aí, como eu tenho um conhecimento bacana no Excel, eu dei uma melhorada nele e adaptei legal aqui ao meu atendimento. Que legal. Mas nada se compara àquele relatório de 27 páginas lá. Não tem como. Eu falo, Rufino, que o que é que acontece? A minha primeira formação em DISC foi em 2013. Eu conheci o DISC ali no começo de 2013, na minha primeira formação em coaching. E eu me encantei logo ali. E realmente eu fui fazer pesquisas, fui estudar. Eu conheci preferência cerebral, conheci a Quantum, o PI, eu conheci assim, dezenas de plataformas. Mas sempre quando eu ia para a internet, né, pesquisar pela internet, existia já na época muito conteúdo, desde pelo PowerPoint, desde o Excel, softwarezinho lá simples. O problema ali que eu encontrei naquela época é que quando eu via realmente um sistema pago, né, um sistema completo, assim, não se comparava. E daí o que é que acontece? Quando eu estava iniciando, e eu ia fazer um workshop numa empresa, ia fazer um trabalho de uma palestra, às vezes eu trabalhava muito com orientação vocacional, fazia palestras para jovens, então ele meio que se encaixava ali. Mas quando o nível começou a aumentar, o cliente começou a exigir mais.
E daí foi quando eu disse, não, caramba, eu preciso realmente me capacitar ainda mais. E aí eu já tinha feito na época outras formações por outras empresas, né? Eu cheguei a pagar uma formação R$ 3.800 por uma formação DISC na época. Eu tinha um sistema que eu usava que eu pagava por cada relatório R$ 195, um relatório com 16 páginas. E não se comparava realmente ao gratuito. Porém, era o que eu tinha na época. Na época eu usava, para você entender, o PowerPoint. Eu pegava o slide do PowerPoint e eu dizia, olha, escolhe aí, da letra A, B, C e D. E era a preferência cerebral. E eu colocava golfinho, tubarão, águia, lobo. Aí depois eu transferi para o DISC. Mas quando eu colocava, às vezes, D, I, S, C, as pessoas meio que, como é que eu falo? Já ia meio que sabendo. Ou seja, às vezes elas poderiam, como é que eu posso falar? Mentir ali e automaticamente no final eu não tinha como validar 100%. E eu também não sabia de onde veio a fonte. Quem construiu, qual estudo ele fez. Aí por isso que eu precisei realmente, no meu caso, desenvolver realmente um sistema para não ficar também na mão de empresas pelo preço também. Eu achava um preço muito alto, porque uma vez eu fechei o processo com a empresa com 100 relatórios. E eu fui lá pedir um desconto e eu ganhei 10% de desconto. E 100 relatórios a 195, R$ 20 mil, ganhar R$ 2.000 de desconto era muito pouco. E daí eu passei 3 anos estudando a metodologia, fazendo cursos, formações para poder desenvolver a nossa. Né? Então, ficou muito bom, excelente. Eu fiz o meu, né? Eu já tinha feito a minha análise DISC com outro profissional e fiz contigo lá, que tu liberou pra gente do workshop fazer gratuitamente. E a próxima vai ser melhor ainda, viu? A próxima de maio, que tu ainda não viu, por isso que eu perguntei, quando tu me conheceu, tu falou que foi agora no workshop. A de maio vai voltar ao modelo anterior, que é a formação gratuita. Tu vai ter acesso ao sistema, tu vai ter acesso a um monte de coisas que tu não teve no workshop. Tu vai gostar, se você estiver acompanhando. Vou acompanhar, vou fazer questão. E o que eu achei mais interessante, assim, do diferencial das 27 páginas lá, são as questões das variantes, né? Os momentos em que você está sob pressão, os momentos em que você não está no seu ambiente da zona de conforto. Então, essas informações a mais, ela enriqueceu muito o teu relatório. Então, eu faço questão de divulgar para todo mundo que eu conheço, que é o melhor relatório DISC hoje que eu conheço, que é esse que você conseguiu desenvolver aí muito bem. E eu uso ele todas as vezes que eu tenho a oportunidade de divulgar, eu falo desse sistema. Apesar de que eu ainda estou usando um menos completo, mas não deixa de ser eficiente. No final, o resultado. Sim. Aquele resultado a gente consegue identificar para trabalhar com o paciente, né, com o coach, e com isso fazer ele se conhecer. E aí algumas outras habilidades nessa decisão que eu tomei, migrar para o mundo do coach mesmo e do desenvolvimento humano em geral, eu consegui fazer alguns outros cursos. Eu vi até um pessoal aí da minha audiência que entrou e falou, ele é constelador, ele é PNL e tal, mas e aí tem algumas coisas que eu também já hoje domino, assim. Tu fez formação de coach onde? Na Abracoach. Eu fiz com o Bruno em 2013, da Abracoach. Tenho formação. Somos da mesma escola, né? Hoje eu tenho 8 formações em coaching. Hoje eu ministro formação, hoje não, né? Desde 2016 que eu ministro formação em coaching profissional. Sempre realizei aqui em Pernambuco, mas a gente em 2018 a gente começou a expandir ela para online. E 2019, 2020 eu foquei muito na parte de análise comportamental e aí muitos alunos estavam pedindo para a gente a formação online. E hoje, o que eu posso te ajudar hoje? Qual a tua dúvida? Então vamos lá. Algumas coisas que eu anotei ontem, já pegando um gancho da conversa lá com a nossa colega ontem. Primeiro vamos abordar o mundo corporativo, né? Que é eu acho que o teu nicho principal, né? Eu lembro que você falou isso no workshop, levar isso para dentro das empresas e a importância que os empresários precisam adquirir, a consciência que os empresários precisam adquirir do quão importante é ele saber o perfil comportamental do funcionário dele. Para ter uma efetividade, às vezes, no cargo
Às vezes o supervisor tem uma dominância, uma liderança 10 vezes maior do que o gerente e ele está perdendo produção com isso. Então, às vezes, é por conta de uma falta de avaliação de perfil, ele não consegue alcançar um objetivo maior, né? Ter uma efetividade dentro do mundo corporativo. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre realmente essa importância do mundo DISC entrar no mundo corporativo. A minha estratégia para entrar no mundo corporativo, primeira coisa, tratando as dores que aquela organização tem naquele momento que ela está passando. Seja na área de gestão, seja na área com colaboradores. Exemplo, eu não gosto de usar, inclusive, a palavra funcionário, porque lá desde 2008, num evento que eu fui da Disney, a gente aprendeu o seguinte: quando a gente fala funcionário, parece que o cara está sendo apenas algo que você está fazendo como função. Quando a gente coloca colaborador, ele não deixa de ser um colaborador para você. Ou seja, é um ganha-ganha. Ele faz um trabalho e você paga pelo trabalho que ele faz. Então existe uma colaboração. Quando eu chego para o gestor e ele me fala que ele está tendo dificuldade com os colaboradores com a gestão, antes de eu falar sobre a questão do disco, eu pergunto para ele: o que é que está acontecendo? Desde quando você vem percebendo isso? De que forma você vê que isso está afetando as suas vendas? Está afetando seus resultados? Baseado com o que ele traz para mim, aí eu mostro para ele: olha, eu tenho uma ferramenta, que essa ferramenta vai te ajudar a entender exatamente o perfil comportamental de cada pessoa que está aqui na sua empresa, de que forma eles conseguem aumentar a sua produtividade. Eu consigo também te ajudar a você diminuir o turnover da sua empresa na parte de rotatividade de colaboradores, diminuir com despesas também na área demissional. E se você hoje não tem dentro da sua empresa uma forma de fazer contratação de forma mais assertiva, onde você pode estar treinando a sua equipe, que está chegando, e essa equipe rápido ou com pouco tempo ela vai embora, você não deixa de estar desperdiçando tempo, dinheiro, planejamento, que tem que estar sempre recomeçando. Então, a ferramenta, ela vai te ajudar justamente nesse ponto. Então, se você quiser, eu vou te dar de forma gratuita um relatório completo com 27 páginas para você conhecer o material. E dentro da nossa formação, eu ensino para os nossos alunos a eles realizarem ou workshop, ou palestras, e com tudo pronto para ele poder, através das dores do cliente que a empresa está tendo, ele mostrar as soluções que ele tem para ajudar a empresa. Então, ele não vai chegar e vai oferecer o DISC. Eu já vou chamar o Rufino para entrar, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Tem mais alguém aqui que está nessa live que gostaria de entrar ao vivo aqui junto comigo, fazer alguma pergunta? Ok, deixa eu ver aqui. Essa questão do mundo corporativo para mim ficou claro. Eu vi outra live tua conversando com o pastor, falando sobre a importância de usar as redes sociais para atingir o público e tal. E essa estratégia também pode ser usada como venda para chegar no mundo corporativo, né? Isso aí ficou claro para mim. E quando a nossa amiga ontem falou que trabalhava com jovens e adolescentes, eu fiquei com uma dúvida. Porque eu tive uma coach aqui que era mãe e adorou as sessões e quis trazer o filho. Só que o filho dela tinha 11 anos e ela queria que eu fizesse o DISC com ele. E eu fiquei receoso de fazer porque eu não tinha certeza a partir de qual idade poderia fazer. E aí eu queria saber a tua opinião. Existe uma idade mínima para poder fazer essa análise? A partir de 16 anos de idade já é uma idade legal para você aplicar o DISC, a partir de uns 16 anos, tá? A gente indica sempre o seguinte: mesmo sendo, vamos dizer, 15, 16 anos de idade, você faça com acompanhamento, ou seja, você esteja próximo da pessoa quando ela for responder para poder tirar dúvidas, tá? E no nosso sistema a gente tem um formato de frases para poder auxiliar essas pessoas. A gente não coloca formato de adjetivos, coloca formato de frases. Mas fazer com a criança com 10, 11, 12, 13 anos de idade, 14 anos de idade, ainda é pouca maturidade para ela para entender algumas coisas. E isso pode afetar no resultado do relatório, tá? Geralmente, quando a gente faz com jovens até com 16, 17 anos de idade, a gente tem um índice muito alto, às vezes, de gráficos que a gente chama de conflitantes, que é o que a gente chama de gráficos achatados, contendo alguns conflitos na vida daquela pessoa, entendeu? Qual outra dúvida? Okay. Quando eu fiz comigo, a minha dominância e influência deu muito alta mesmo. Por consequência, a estabilidade e a conformidade deu baixa, né? E aí, quem já fez o DISC, quem já fez o processo, com quanto tempo depois é sugerido fazer novamente? Antes, deixa eu te dar uma resposta. Não necessariamente você está com dominância e influência muito alta,
não necessariamente os outros dois têm que dar muito baixo, tá? Porque, como é comportamento humano, naturalmente você pode ter até 3 fatores altos e um fator abaixo de 50%. Você não consegue ter os 4 porque a gente fala assim, ninguém é super-homem que é bom em tudo. Mas você pode ter 3 altos e um baixo. Um baixo, o cara pode estar também lá com 40%, 35%. Não existe uma matemática exata, né, nesse sentido. O tempo médio são 6 meses. 6 meses é um tempo médio para você conseguir já ver uma evolução em termos de um comportamento hoje e um plano de desenvolvimento que você vai fazer para daqui a os próximos 3, 4 meses. Então, em média, 6 meses é um tempo legal para você refazer o questionário. A análise diz que para tomar decisões adultos e adolescentes, o autoconhecimento e se posicionar, eu percebi que esse é um dos principais fatores da análise, né? O autoconhecimento e se posicionar a partir disso. As questões que ficaram a desejar, normalmente, como tu trabalha com os teus coaches ou com os teus pacientes? Como eu faço para poder ajudar os meus clientes dentro de um processo a ele encontrar suas potencialidades e trabalhar suas interferências, que seriam seus pontos de melhoria. Seria isso? Isso. Beleza. Então, o que é que acontece? Através de um processo, né, não de um único encontro, mas através de um processo estruturado, a gente trabalha o passo a passo para ele poder entender como é que está a vida dele nesse momento atual, aonde ele quer chegar, qual o nível de comprometimento que ele tem para poder chegar, a forma que a gente vai mensurar esse seu crescimento e o passo a passo, que são as pequenas metas que ele vai ter que galgar para poder chegar nesse objetivo dele. Para isso, a gente trabalha com técnicas, trabalhamos com ferramentas para ajudar ele a sair do estado atual até o estado desejado que ele deseja. Dentro do processo do DISC, dentro da nossa metodologia, no final do nosso relatório, existe um questionário que o nosso analista ele utiliza para poder fechar aquele encontro com o cliente, para poder ajudar o cliente a ele entender quais foram os entendimentos que ele teve do relatório que ele acabou de ler, da devolutiva que ele acabou de ter, e quais os próximos passos que ele vai ter para poder encontrar a partir dali soluções para o que ele veio buscar naquela devolutiva. Então é baseado para quem é analista, tem um formato, para quem é coach, tem outro formato. Porém, os nossos analistas que têm formação em coaching, eles utilizam a análise DISC já na primeira sessão com o cliente, já no primeiro encontro, já usam DISC, porque já é uma ferramenta muito ampla, que ele já mostra para o cliente o quanto ele vai ter de resultados, de autoconhecimento sobre a sua vida como um todo. E uma coisa que a gente sempre fala, para a gente conseguir se desenvolver, a gente antes precisa se conhecer. Se a gente se desenvolve sem ter um autoconhecimento, muitas vezes isso pode ser um passatempo, isso pode ser uma coisa atropelada, isso pode não ser sustentável. E quando a gente tem um autoconhecimento e a gente está aberto para um autodesenvolvimento, a coisa acontece. Então eu tenho alunos, exemplo, que fez formação comigo agora, entrou na formação agora em dezembro, na formação em coaching, e ele está agora começando no mês de abril, uma pessoa totalmente diferenciada em relação à postura, em relação à forma de falar, à forma de se expressar, habilidade de autoconhecimento, realizando lives, muito mais disposto a entrar no mercado, coisa que há 3, 4 meses atrás ele não tinha, né? E olha que ainda está na finalização da formação. Então, quando ele juntou a formação em análise comportamental com a formação em coaching que ele fez com a gente, ele deu um upgrade gigante na vida dele, que ele talvez não saberia quanto tempo ele levaria para poder chegar, ou quais as formações ou conhecimentos ele precisaria ter para chegar no nível que ele está hoje. Boa. Quando você responde um questionário de perfil comportamental, eu digo que é como se você estivesse de frente para o espelho, sem vestes, e você não conseguisse mentir para você mesmo. Então, é a descoberta do santo graal do comportamento humano. É você decodificar o seu DNA. Dizer, olha, você é exatamente isso com assertividade de 99%. Então, quando a gente descobre isso, é algo fantástico, porque quantas pessoas passam a vida toda e elas não conseguem se conhecer verdadeiramente? Quantas pessoas que estão aí no mercado de trabalho, que estão infelizes no trabalho, pegando doenças, pegando depressão, tendo conflitos de relacionamento, conflitos com colega de trabalho, acredita que não sabe para que veio ao mundo, qual o sentido da vida, e simplesmente porque elas não tiveram um trabalho de autoconhecimento sobre quais são as suas potencialidades, quais são os seus talentos, o que eu faço com prazer que eu não precisaria receber para isso, o que faz eu acordar todos os dias para fazer o que eu faço hoje. Então, quando você descobre isso através de uma análise de perfil comportamental, isso dá um ganho gigante de autoconhecimento. E é incrível como as pessoas, quando realmente pegam aquela ferramenta, elas respondem e elas identificam as informações de como está a vida delas no momento atual,
e o que elas podem fazer a partir de agora para atingir ainda mais resultados na vida dela é algo fantástico. Então eu digo, olha, isso é o santo grau do comportamento humano. É algo tão cobiçado que quase ninguém sabe que isso existe, poucas pessoas conhecem. Eu achei sensacional esse termo aí que você usou. Na verdade é só pontuar aqui, não é mais nenhuma pergunta não, é só finalizar agradecendo a oportunidade. Eu tenho só uma dica para te dar. Eu queria te dar uma dica aí, baseado no que você falou logo no início, quando você começou a falar. Você falou para mim que você atendia um público específico. E é um público até um pouco restrito. E há pouco tempo você fez uma mudança. Você abriu o seu público, né? Isso. O que aconteceu para você fazer essa mudança, na sua percepção? Ampliar mesmo, ampliar. Primeiro, ampliar os meus conhecimentos para poder abranger e ser coach de qualquer pessoa, ser terapeuta de qualquer pessoa. Tranquilo. Apesar de que, lógico, 11 anos aqui em Pernambuco, muita gente me conhece ainda na área da dependência química e muita família ainda me procura nesse sentido, mas eu já tenho alguns pacientes que não são da área de dependência química e eu vi que eu quebrei essa barreira que eu consigo atender qualquer pessoa. Então, isso partiu muito depois da análise diz que assim, mas me diz uma cresceu coisa. Mais ainda essa certeza de que é possível alcançar qualquer Tranquilo, público. me tira uma dúvida. Então é isso. Se você, as minhas considerações finais é agradecimento. Obrigado mesmo pelo teu tempo disponível. Tá conseguindo me ouvir? Foi muito bom. Tá conseguindo me ouvir? Tu ficou mudo de novo. Mas aí eu acho que o pessoal tá ouvindo e o meu agradecimento final. Foi um prazer e estamos aí no mercado para brigar de frente mesmo, para ser transformador. Show. Obrigado de coração, tá? Que Jesus te abençoe aí sempre. Tamo junto. Eu vou só fechar aqui para que a gente possa finalizar. Deixa eu ver aqui. Então, gente, novamente, né? Fica um pouco mudo aí o microfone aí, não estava conseguindo me ouvir. Mas a gente te ouviu bem, tá, Rufino? Quero te agradecer realmente de coração pela sua participação. Obrigado mesmo de coração. Gente, se tiver mais alguém que quer participar, quer entrar aqui ao vivo junto comigo, eu vou dar aí 1 ou 2 minutinhos, tá? Senão eu vou fazer aqui o fechamento. Mas eu queria dar uma dica, né, para o nosso colega Rufino, né, colega de profissão também, que é uma coisa que eu sempre falo para os nossos alunos e dá muito resultado também, tá? Eu digo sempre o seguinte, desde a década de 80, a gente via muitos profissionais, independente da área, exemplo, um médico, vamos dizer, um advogado, advogado geral, então ele atendia todas as áreas, né? Um médico, um clínico geral, ele atendia todas as doenças que apareciam, que precisava, ele estava lá à disposição. O que a gente viu acontecendo na década de 2000 para cá, a gente começou a perceber que as profissões elas começaram a se especializar em áreas. Então, exemplo, hoje em dia, a gente não consegue, ou quase a gente não vê, um advogado que ele é de um nicho abrangente, ou seja, ele atende todo mundo. Porque o conhecimento é muito vasto, o conhecimento é muito grande. Então, quando a gente começa a pegar tudo, atender todo mundo, a gente às vezes não consegue ter um foco central de algo específico. A mesma coisa acontece com o médico. Porque o médico hoje existe diversas áreas. Porque ele torna-se um especialista. Ele foca naquele nicho específico, ele fala a linguagem daquele nicho específico e ele consegue ser mais cirúrgico, no sentido de afunilar exatamente aquele ponto. E aí, quando eu fiz a primeira formação lá em 2013, a gente já começava a aprender um pouco nesse sentido. Olha, você precisa ter um nicho específico para que você lá na frente, não no primeiro momento, mas que você lá na frente você possa se tornar o número 1 no seu mercado. E aí, quando as pessoas lembrarem, exemplo, coaching vocacional, que é o número 1 no Brasil que o Luiz Vicente conhece? Maurício Sampaio. Que é o coaching número 1 no mercado que o Luiz conhece na área de finanças? Tem Roberto Navarro. Quem é o cara top no mercado na área de treinamentos comportamentais? Eu conheço Massaro Gata, eu conheço Marcelo Lima. Ou seja, às vezes a gente começa
a ver, porque é uma galera que eles têm um nicho específico. E justamente o que o Rufino falou, olha, eu preciso começar a atender para poder ter um nicho específico. E aí eu vi o Rufino falando assim, não, eu tinha um nicho específico e agora eu abrangi. Por isso que eu ia fazer a pergunta, Rufino, mas você não estava conseguindo ouvir, era justamente isso. O que levou a isso? Porque geralmente é o contrário. Eu começo num público abrangente e eu vou afunilando. E eu trabalho muito isso com os nossos alunos, não só no coaching, mas também com análise comportamental. Quando a gente abrange todo mundo, a gente não consegue muitas vezes, ou a gente tem muito trabalho para gerar um conteúdo de valor em termos de digital, para que o nosso público ele se sinta no sentido de pertencimento daquilo que você fala, para que ele venha. Então, o que é que acontece? Porque Luiz Vicente, o foco dele na análise comportamental é ajudar você a tornar-se um analista comportamental e você, através dessa metodologia, você não só trabalhar como uma renda extra ou também até mesmo fazer como uma renda principal. Então, esse é meu foco com análise comportamental e é para isso que eu formo os meus alunos. Então, quando chega as pessoas para conhecer o nosso material, conhecer o nosso trabalho, eu uso nessa linha de trabalho. Desse jeito, eu me diferencio de qualquer outra escola no Brasil. Pelo menos até então eu não conheço nenhuma outra escola que tenha esse foco. Quando eu faço isso, as pessoas que chegam, que elas estão procurando outras coisas, elas já começam a se identificar se é isso que realmente elas querem ou não. Então, quando você vai olhar o meu Instagram, o meu Facebook, o meu YouTube, o meu LinkedIn, eu só falo essa mesma linguagem. Então, isso me ajuda a tornar um especialista naquele nicho. E aí, Rufino, é a dica que eu queria te dar. Tenta verificar se no nicho que você estava, de alguma forma, não estava indo tão bem ou você não estava atingindo o resultado que você queria, verifica o que você pode fazer para atrair. Porque você falou para mim que as pessoas continuam te procurando. Então, cara, tu é uma referência nesse sentido. Então, talvez, eu não cheguei a ver o teu Instagram, não cheguei a ver tuas redes sociais, não consegui ver teus materiais, mas talvez você não está gerando para esse público as dores que eles têm ou as transformações que eles podem ter com esse material que você tem a oferecer para eles. E quando você abre geralzão, abre para todo mundo, realmente vai chegar a muitas pessoas. Mas aí vai ter pessoas que podem chegar até você com alguma dificuldade que você não tenha a expertise ou conhecimento necessário para ser mais aquela parte mais cirúrgica. Isso não quer dizer que você não tem um conhecimento, porque a gente sabe, a gente como coach, a gente sabe que se a gente aplicar a metodologia, ela se aplica para qualquer pessoa, para qualquer negócio, para qualquer objetivo. Isso é fato. A gente que é coach, a gente sabe que consegue tranquilamente. Só que quando você pega um nicho específico, você consegue a médio e longo prazo, dependendo do quanto você investe, você consegue muito mais resultados a longo prazo, tá? Então depois qualquer coisa a gente troca uma figurinha aí no privado, tranquilo, sem problema nenhum, se for esse o caso. Se não, Luiz, tem nada a ver, não faz sentido isso aí, tranquilo. Estou te falando que eu passo para os nossos alunos, que é o que eles têm resultados, que é o que eles fazem, e eles conseguem alcançar resultados diferenciados no mercado. Exemplo, eu tenho alunos que trabalham com análise DISC especificamente na área de orientação vocacional. Eu tenho alunos que trabalham com análise DISC apenas com os pais de crianças com autismo. Eu tenho analistas que trabalham com DISC apenas voltados para aquelas mulheres que estão saindo da menopausa, que estão tendo uma transformação hormonal acima de 40 anos de idade e que elas muitas vezes não sabem como lidar com isso. Tem alunos que trabalham nesse nicho. Eu tenho alunos que dizem assim, Luiz, o meu foco é atuar com mulheres que são divorciadas, que os filhos já não moram mais com elas, e elas estão meio que frustradas, perdidas, a falta do ninho, né, daquilo todo mundo junto comigo, né, aquela mulher também que quer empreender. Então, tem alunos que trabalham com análise DISC em diversos nichos, e eles conseguem ser específicos e estudarem aquele nicho. Com isso, todos os outros públicos, automaticamente, ele meio que fecha os olhos e foca nesse. Aí as pessoas que têm interesse nesse nicho começam a procurar eles quando eles começam a distribuir conteúdos nas redes sociais. Então, isso é uma estratégia que dá muito resultado. Isso a longo prazo te ajuda a ter um mercado número 1. Se você já vê que tem alguém número no mercado nessa área, verifica o que é que acontece, o que é que o cara está fazendo, se espelha, vai lá. O mercado é muito amplo. Então, eu sei que eu estou falando isso aqui com vocês aqui agora, mas pode ser que dê algum estralo para vocês também em outros nichos.
tá bom? Então eu queria só fechar isso aqui com chave de ouro para vocês. Mas, gente, estamos chegando aí já praticamente a quase 1 hora aí dessa mentoria de hoje. Quero agradecer a Papai do Céu, agradecer ao Rufino, agradecer a vocês que estão aqui junto com a gente. Eu sei que é um horário um pouco complicado, 10 horas da manhã, o pessoal está trabalhando, é correria, mas é um horário que o Luiz Vicente está disponível, que eu consigo realmente fazer essas mentorias. Estou vendo se eu consigo algum outro horário também, para que a gente possa estar aqui ao vivo, fazer algum material, mas eu estou estudando aí nesse sentido, tá bom? E se você, de repente, quer fazer uma formação em coaching profissional, essa semana, especificamente, a gente está realizando mais uma turma da nossa formação em coaching profissional, 100% online, 100% ao vivo, que já começa agora na próxima semana. E aí, a gente está disponibilizando nos meus stories, hoje, a gente está disponibilizando o link lá do grupo de WhatsApp para você saber mais informações. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até amanhã na nossa mentoria ao vivo, novamente, de segunda a sexta-feira, às 9h59. Valeu!